Eu fiquei muito impressionada com a vossa esta frase, que acho que é dos dois, é o Fernando que a diz, mas acho que é dos dois, que é: o Gabriel foi o nosso mestre. Porque vocês estavam a acumular um conhecimento naquela altura para o ajudar, não foi? Sem dúvida. Que foi vital agora. Fundamental. Fundamental. Foi isso que aconteceu. Foi o que me regeu logo nos primeiros dias após o acidente dele. Eu sabia o que fazer em alguns pontos, não sabia de lesão medular. Tivemos que recorrer atrás também, não é? Com especialistas que nos ensinassem. Mas havia um para além. conhecimento prévio de uma série de coisas. Mesmo a própria estimulação sensorial, eu levei todo um arsenal para o hospital para fazer contrastes sensoriais, não percebiam o porquê dele já está a começar a perceber determinado tipo de sensações táteis e tinha a ver com os estímulos que eu já lhe estava a fazer. Os médicos despertavam ali alguma curiosidade, não me impediam de fazer o que eu estava a fazer, Mas não entendia. O que fez resultou. Sim. Mas olha, perder um filho Sim. é um luto muito difícil, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês fizeram, portanto, ficaram com as cinzas em casa? Não Durante um tempo. Sim. Durante um ano. Exato. Foi durante um ano, exatamente. Era preciso, Ana? Não conseguiam largá-lo, era isso? Eu acho que foi mais por mim. A nossa intenção era largar as cinzas o quanto antes, porque sabíamos, não só em termos de gestão do luto, mas do ponto de vista energético era importante que isso acontecesse, um desbloquear. Mas eu não consegui. A Ana fazia uma coisa que era... Havia um ritual. Havia um ritual, não é? Ia conversar com ele. Apesar de racionalmente eu saber que eu estava a prolongar uma fase de luto que não deveria ser prolongada, e eu sabia o que é que eu estava a fazer, mas não interessava nada, eu estava a fazer. Ou seja, eu todos os dias entrava no quarto do Gabriel, olhava para as cinzas, cumprimentava, dizia-lhe bom dia, no final fechava novamente o quarto. E chegou uma altura em que... Sim. Até ao dia seguinte. Sim. Entretanto, aquilo que era o centro do vosso esforço, do vosso propósito, partiu. De repente. Como é que se fica com esse vazio? Programa muito intenso. No último semestre chegava a ter entre 10 a 14 horas. Agora, Por exemplo, ou um ao outro, ou ao outro. turnos. E Vocês tínhamos uma tiveram terceira que pessoa. ajustar a vossa vida toda profissional, não é? Sim, e tínhamos uma terceira pessoa, ou seja, nós tínhamos horários desencontrados e quando os dois estávamos em comum a trabalhar no mesmo horário, tínhamos uma terceira pessoa contratada que prosseguia com o programa, portanto... Depois desta perda sobreveio o quê? Um profundo desapontamento, uma profunda infelicidade. Estes anos posteriores à morte do Gabriel estão lá na vossa memória? Ou é assim uma coisa... Eu penso que logo no imediato o que nos fez sentido, logo a curto prazo, foi buscar logo, e foi logo o primeiro propósito que nós tivemos muito consciente, porque fez sentido para os dois, que fomos procurar novamente o Instituto Veras, que vinham a Portugal de 6 em 6 meses, e dissemos, de alguma forma, nós queremos continuar ligados a vocês. o voluntariado. E eles também, coincidentemente, se calhar não há coincidências, a representante que eles tinham cá, que era voluntária também, para os receber e receber as famílias que vinham cá a Portugal, ter consultas semestrais com eles, ela estava de partida para o Brasil. E eles disseram, então, não há melhor família para poder assegurar esse papel que vocês aceitarem. Nós, claro que sim, faz todo sentido. Portanto, entraram no voluntariado... Durante 7, 8 anos, para nós fez todo o sentido, tanto que os pais pensavam que nós fazíamos parte da equipa técnica e eu assistia às consultas e quando saímos, eu quando deixei de assistir, por exemplo, perguntavam, Ana, porquê é que deixaste de assistir? Porquê é que deixaste de acompanhar o meu filho? Mas eu era só voluntária, foi um tempo que para nós foi importante. Penso que foi algo mais abrangente, não só por causa do que viria a acontecer com o Fernando, mas foi transformador a vários níveis. Eu penso que eu sinto isso e o Fernando também. Por exemplo, a nível profissional, eu não trabalhei mais da mesma forma. Claro, naturalmente. A nível pessoal, eu não pensei nem senti mais da mesma forma. Eu costumo dizer que todos os dias nós tentamos honrar a mensagem que o Gabriel nos deixou, na forma como nós procuramos ajudar os outros e compreender os outros e perceber as situações e ajudar a superar as situações. Isso cada vez mais nos fez sentido. Foi aí que nós colocamos mais o nosso foco do que propriamente na lamentação por aquilo que nós passamos. Claro que nós somos humanos, claro que nos custou, claro que tivemos que fazer o nosso luto,
E foram dias muito complicados, foram os tempos... Mas há muita lucidez, muita inteligência emocional, nem toda uma pessoa desorienta-se. O mais que A Ana, podia- de resto, suspendeu a sua atividade profissional. Sim, não tive foi? quase 2 anos sem trabalhar. E Ou melhor, trabalhou aqui muito. Sim, exatamente. Eu desloquei uma profissão para outra. Né? Exato. Passei a ser fisioterapeuta / cuidadora, né? E integrei um programa de cuidadores no hospital que me permitia estar lá em horário largado das 9 às 10. A minha mãe veio ficar com o Jonatas, tinha sempre alguém que conseguia levá-lo e buscá-lo à escola quando não podia ir eu, mas eu andava sempre mais à fã para ficar com ele. Para quê? Para que o tempo que ele tivesse na enfermaria, porque o tempo que eles têm lá de terapias no hospital é ridiculamente insuficiente, estimulação sensorial, e eu queria que o tempo que ele tivesse em enfermaria estivesse a ser rentabilizado e não fosse contraproducente, porque ali era uma luta contra o tempo. Há uma série de hormonas que são libertadas no organismo que, durante os primeiros 6 meses, quanto mais se intensifica a reabilitação, mais o organismo tem forma de recuperar. Só que o nosso sistema também não está preparado para conseguir dar tanta resposta a tantos doentes, não é? Portanto, Claro. é muito complicado. Mas olha, a Ana tem que ser muito assertiva nessa. Rottweiler. Não, é porque a determinada altura. Era desesperante. Não, desarmam-nos pela. Quer dizer, por muito que a sua convicção fosse e do seu conhecimento e aquilo que ia aprendendo e aquilo que. Pronto. As suas certezas, mas estavam ali os médicos e a estatística, a prova, há Sim. estudos, portanto, lutar contra isso, mas vocês formaram a equipa, não é? Teve que ser. O Fernando confiava totalmente nesta... Claro, porque eu tinha tido a experiência do Gabriel, não é? Ele Eu sabia também que sabia, ele também tinha neurologicamente conhecimento. a neuroplasticidade é um facto. E há um filho no meio disto tudo. É verdade. Como é que ele... Como é que Na ele altura, viu o o pai? Jonatas tinha 7 anos, na Sim. altura do Ele acidente. fez 7 anos quando eu estava no O hospital. pai que andava de bicicleta, que se atirava de parapente, que fazia coisas extraordinárias, que era com professor ele, de educação física, fazia atividades com com ele, ele. e agora não faz. E eu tenho que o ajudar. Isto foi no hospital. Ele foi a primeira pessoa que empurrou o Fernando na zona exterior do hospital, foi o Jonatas, fez questão de ser ele. Mas ele já te tinha visitado um pouco antes disto. Ou seja, Mas eu ele compreendeu, ou Tive que seja- o preparar muito bem. Ele hoje diz-nos que nunca entendeu muito bem exatamente o que é que eu queria dizer quando ele não mexe daqui para baixo. Vais vê-lo de uma forma diferente, em posições diferentes. Ele só diz, só me lembro dele estar cheio de fios. Ele tem uma entrevista até no teu canal. Eu fiz-lhe uma entrevista. Cheio de fios. Pronto, ainda era muito pequenino, mas ele sempre foi muito maduro para a idade, bastante inteligente, nós também somos suspeitos para dizer isso, mas pronto, aparentemente sempre foi lidando com uma forma mais ou menos compreensiva em relação à situação. Mas claro, é uma criança e sentiu a falta do pai e da mãe. Durante aquele tempo, não é? Porque eu também estava ausente para estar a ajudar o Fernando. É uma escolha difícil de se fazer também aí, não é? Deve ser muito difícil, principalmente com o vosso histórico, vocês com tudo o que já tinham passado com o Gabriel. Portanto, isto tudo Foi uma gestão em várias a vários frentes. níveis. Depois de uma perda tão grande como a do Gabriel e depois de ter o Fernando ficado quase dependente de terceiros, como é que se vive esta segunda vida? O que é hoje a vida? Contem-me lá. Quem começa? Fernando? Porque mudou tudo, não é? Agora há um canal de YouTube, não é? É importante para passar às pessoas que nem sempre os prognósticos pessimistas têm que ser entendidos como lei universal. É possível enfrentá-los, é possível superar e contornar esses prognósticos, mas também é preciso entender que nós, tendo esse potencial de recuperação, todos nós temos o potencial de autocura, seja em que área for, mas é preciso assumir a nossa parte de responsabilidade e de trabalho, que passa muito, lá está, pela superação de crenças limitadoras, por toda uma gestão emocional que nós muitas vezes temos e que nos dificulta nos vermos como nós somos, efetivamente. Todo o nosso potencial, toda a nossa possibilidade de superação. Porque os nossos pensamentos muitas vezes nos limitam. E estamos a falar no nível subconsciente. Por isso é que qualquer um de nós dois agora tem enverdado por áreas mais ligadas à hipnoterapia, terapia transpessoal, um bocado para usarmos estas nossas ferramentas para ajudar as pessoas a perceberem quem elas são verdadeiramente, qual é o seu potencial, mas para isso muitas vezes é preciso limpar a parte emocional que está... Então é isto agora o que ficou depois deste susto todo enorme, desta tropeção, Nós no crescemos sentido como literal, pessoas. porque foi mesmo uma tropeção com a bicicleta, vocês passaram para outro patamar, a vossa vida passou para outro O patamar. nosso propósito tem crescido. A autocura. Ana, o que é a autocura? Vá lá, temos poucos minutos. Vá, o que é a autocura? É isto? É a capacidade de ir cá dentro e dizer eu vou ser capaz de acreditar nisso de uma forma absoluta e total? É isso? Basicamente, Ou é mais do que A isso? pessoa basicamente tem que se equilibrar do ponto de vista emocional. Lá está.
tem que limpar todas as suas crenças limitadoras e tem que desenvolver uma série de hábitos de vida que lhe vão permitir entrar em sintonia com aquilo que é o seu verdadeiro potencial. Todas as estratégias de visualização, todas as estratégias de meditação, todo o tipo de trabalho interior que nós podemos fazer para nos conectarmos com a nossa verdadeira essência. Nós vivemos a nossa vida completamente engatilhados naquilo que são os nossos traumas lá para trás, e o trauma não é necessariamente algo que nos aconteceu de muito grave, e quase sempre remetem para a infância. São situações que, quando o nosso aparelho psíquico ainda absorvia tudo em bruto e nós encaramos que aquilo de facto era algo tudo muito grave e desenvolvemos toda uma autoimagem que nos foi condicionando na vida de adolescentes, enquanto adultos, e que muitas vezes dificulta e limita a nossa performance em várias áreas da vida. Passa primeiro por limpar toda esta componente emocional e depois desenvolver todo um conjunto de hábitos que permitam a pessoa expressar aquilo que realmente é o seu potencial. Claro que sim. E esta é a nossa ferramenta agora. Eu estou nesta fase agora de transição, ganhei coragem finalmente, ao final de 28 anos de psicologia, numa sessão estável, começar a trabalhar noutras áreas, desde o coaching, ainda que vá continuar com a psicologia, mas muito nesta linha também da terapia transpessoal, porque nós não podemos deixar de agora respeitar esta nossa mensagem, não é? E este nosso propósito de ensinar isto às pessoas, que efetivamente elas podem ser mais e viver melhor, este aliás é o meu nome do meu projeto, no sentido de efetivamente poderem se construir e reconstruir como pessoas e aumentarem a sua performance em todas as áreas.